Qual que é o conselho de Paulo para os filhos? Para os filhos serem obedientes. Seja obediente, meus queridos. Vocês ainda não têm maturidade suficiente para caminhar sozinho. Tem dia que eu falo lá em casa. Eu tenho o Caio de 15 e a Maria de 21. Eu falo, queridos, se vocês estão cansados de ser filho, você imagina, tem dia canseira de ser mãe. Quando eu acho que eu já passei uma lição com o Caio, irmãos, meu filhão lindo, eu tenho que voltar. Porque ele faz cada coisa. Eu falei, puxa vida, ainda não entendeu. Vou voltar umas lições para ensinar o filhão a caminhar. É o meu papel de mãe. E eu sou de Jesus desde o ventre da minha mãe. Eu pertenço ao Senhor. Graças a Deus por isso. E desde os 10 anos, eu ensinava escola bíblica dominical para os pequeninos. E aí eu descobri muito cedo que quando os filhos estão com problemas, os pais estão primeiro. E aí tem uma coisa muito triste, irmãos. Que o quê? Quando a criança ela não recebe um comando, um direcionamento, uma voz que direciona, que ela entenda, é meu pai, é minha mãe, eles estão falando comigo, eu preciso atentar. Se eles não recebem esse comando no tempo oportuno, se ele não recebe essa direção, ele vai ser cobrado na vida adulta. Mas como é que a pessoa vai dar o que ela não recebeu? Então a gente não educa uma criança, a gente educa um adulto, porque ele vai ser cobrado de coisas que não foi dado a ele, não foi treinado os olhos dele para observar certas coisas. E é por isso que a nossa sociedade está nesse caos, meus queridos, porque hoje em dia os jovens não estão conseguindo fazer a leitura da frustração, do esperar, da paciência. A leitura da conquista, os pais querem dar tudo para os filhos, tirando a condição da perseverança quando exige para a conquista. É muitas perdas. Então eu como mãe, você como pai, como mãe, a gente precisa entender que os filhos são herança do Senhor. E eles precisam ser treinados para nos obedecer. E nós, enquanto partida, precisamos do quê? De ser exemplo para os nossos filhos. Então, filhos, tenham um coração obedientes aos seus pais. Por quê? Porque isso é justo. Não fui eu que estabeleci isso, foi o Criador. Porque um dia você vai ser pai, aí você vai estar na minha condição. Então deixe os seus pais te direcionar. Aceite o conselho, aceite o comando, porque é vida para a sua vida. É conquista, é ajuste, é vida saudável em Cristo Jesus. E quando o filho é muito difícil, você fala assim para mim, oh, nossa, meu filho é tão difícil. Eu tenho me disposto por ele. Vá para a oração, meu querido. Vá para o jejum. Eu perdi minha mãe, queridos, para o câncer. Foi uma perda muito triste para a minha vida. Sofri demais. Ainda sofro. Mas amém. Faz parte do ciclo da vida. E teve um dia, ela estava bem debilitadinha. Eu falei, mãe, come, mãe. Ela estava com câncer já no pulmão. Então ela estava com muita dificuldade de respirar. E comer, então respirar e comer era meio que impossível. Mas eu fazia um mingauzinho para ela. Bem assim, morninho, e ela comia. E teve um dia que ela não queria comer, de jeito nenhum, uma quinta-feira de manhã. Eu falei, mãezinha, come. Ela, não, minha filha, eu não estou querendo comer. E aí de tanto insistir, ela falou, não posso. Eu falei, mas por que a senhora não pode? E a minha mãe, irmãos, estava já moribunda mesmo, câncer terminal. Ela não podia, porque há 17 anos ela fazia jejum para os desviados. E para ela ficar tranquila, eu falei, então fica tranquila, amanhã eu faço para a senhora, come o seu mingau. Porque a senhora não pode ficar sem ele. A senhora já come pouco demais. E olha para você ver, que exemplo.
17 anos, ela tinha colocado no coração que ela ia fazer jejum pelos desviados. E nem quando ela estava quase morrendo, ela não queria abrir mão. E essa perseverança nos falta, irmãos. A gente precisa passar para a geração. Eu já trabalho com adolescente, tem uns 10 anos, Gil? Já tem uns 10 anos que a gente trabalha lá na igreja com adolescente. E tem coisa que é triste demais. Eu começo direcionando os pais. Aí eu vou para os filhos. Mas graças a Deus que o Senhor tem dado vitória. E as famílias têm sido restauradas pelo poder do Evangelho de Cristo. E aí a gente vai para o conselho que Paulo nos dá enquanto pais. Ele fala aqui para nós: pais, não irrite os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que Paulo, irmãos, está querendo dizer com isso? Que a gente precisa respeitar os filhos, precisa ensiná-los, fazer a leitura. Se o filho teve um dia difícil, se ele está triste por alguma coisa, decepcionado, frustrado, faça a leitura do seu filho, direcione ele com carinho, para que você não viva uma coisa aqui dentro da casa do Senhor e outra em casa. Fica incoerente, não fica sustentável. Quando eu tinha 5 anos, e olha que eu estou já ficando meio velhinha, eu lembrava, a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, irmãos. Vocês iriam ter um prazer de conhecê-la. Uma mulher simples, mas de um coração temente ao Senhor, que olha, de ficar com isso no coração e persistir em ser parecido com ela. Eu lembro que ela aconselhava umas irmãs da igreja. Eu tinha uns 5 anos e eu ficava sempre perto dela. E ela falava assim: minha filha, faça isso porque o Senhor nos orienta, sabe, dando conselho. E eu brincando perto dela, no meu coração dizia: verdade, a minha mãe faz isso. E ela nem estava achando que eu estava prestando atenção. Por quê? Porque eu desde muito pequena, eu vi o que ela aconselhava, ela vivia. Então muitas vezes a gente tem problema por isso. A gente aconselha, mas a gente não vive. E antes de eu ministrar o coração de algum adolescente na minha igreja, o meu filho precisa ser ministrado por mim. E eu preciso ser o exemplo dele. E muitas vezes a gente não consegue ser esse exemplo. Aí fica tudo igual. Aí entra confusão na nossa casa. Porque o filho fala de igual maneira com o pai e com a mãe. Não, meus queridos. Quem é que está falando com você? Não sou eu que decidi isso. Foi o Senhor quando me deu você. Então tem que ficar claro isso na nossa casa. O seu pai, o sacerdote do lar. Eu, auxiliadora dele. Estou do lado. Naquilo que eu discordo, eu chamo de cantinho. E o meu filho precisa estar dentro desse comando para que ele vá feliz. Então, muitas vezes, a gente não consegue viver o que o Senhor projetou para nós, porque estamos também nos papéis inadequados. Às vezes a mulher, ela tem mais disposição, o homem se acomoda. Isso traz confusão para os filhos, queridos. Então, o que o Senhor nos orienta? Cada um no seu lugar, para que a sua família e a minha família seja feliz. Vamos ficar dentro do propósito do Senhor. Ele quer que você vá bem. Ele ama você. Ele ama a mim. Ele não quer que você sofra o desnecessário. Porque quando a gente está dentro da presença de Deus e você passa por uma tribulação ou provação, fica isso muito claro. Não é consequência da sua falta de postura mediante aquilo que o Senhor projetou para nós. Então eu quero hoje dizer para você que por mais que você tenha dificuldade, tem jeito. No Senhor tem jeito. Com o Senhor tem jeito. E nós precisamos levantar essa bandeira e resgatar as famílias que estão carentes dessa verdade. E vamos trazer essa verdade com bastante força
bastante vigor na nossa mente, que tudo o Senhor pode por nós. E tudo Ele quer fazer por nós. Porque em Cristo, queridos, somos mais que vencedores. Viu? Então sai daqui animados. Saia daqui da casa do Senhor revigorados. Não porque eu disse, mas porque é a palavra do Senhor que nos assegura que Ele está conosco. Que Ele diz que antes dos séculos se consumir, Ele estaria conosco todos os dias. Então não fique aborrecido nem desanimado. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai ajudar a sua casa, no nome de Jesus.